Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com o curso de Teologia Básico. Agora nós vamos entrar no terceiro item desse curso, na primeira matéria das doutrinas fundamentais, que é a doutrina da humanidade e divindade de Cristo. Eu quero que você acompanhe aí Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por causa da sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois o qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será o meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho diz: o seu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de equidade e cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-o com óleo de alegria. Ok, irmãos? O que é a doutrina da humanidade e divindade de Cristo? Deus era totalmente homem, totalmente Deus. Ou seja, Jesus, ele era totalmente homem, totalmente Deus. Isso é uma doutrina básica do cristianismo. E na história da igreja, ela foi muito combatida desde os primórdios, desde a época dos apóstolos. Na história da igreja, muitos adversários se levantaram contra essa doutrina. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês aí a doutrina da humanidade e divindade de Cristo. Entre a doutrina a humanidade e divindade de Cristo, nós temos as teorias falsas que foram levantadas ao longo da história da igreja. Dentre essas teorias falsas, nós temos a dos ebionitas. Eles estavam dentro da igreja, mas eram uma seita também, como existem outras milhares hoje no meio cristão. Ali naquela época o apóstolo Paulo tinha algumas, mas hoje é proliferado várias e várias. Os ebionitas consideravam Jesus só um profeta, nada mais que isso. Como a religião do Islã também cita que Jesus é só um profeta. Em relação ao item B, o arianismo, ele negava a perfeição da natureza divina de Cristo. Ou seja, eles não consideravam Cristo como Deus. Existem seitas hoje que fazem isso, eles não consideram Jesus como Deus. Temos uma seita bem famosa que é o Testemunho de Jeová. Eles não creem que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus é uma criatura de Deus. Temos também o docetismo, no item C, grego doket, significa parecer ou crer numa aparência. Negavam a humanidade de Jesus. Enquanto uns negavam a divindade, outros negavam a humanidade de Jesus. Eles criam que Jesus era um ser fantasmagórico, que ele não tinha a carne que nós sabemos que ele tinha, que ele não tinha os ossos que nós sabemos que ele tinha. A teoria de Apolinário, no item D, negava a humanidade de Cristo. Para ele, Cristo tinha uma carne celestial, ou seja,
Ele também negava essa humanidade de Cristo e ainda citava que Cristo ele tinha uma carne que era totalmente diferente nossa, ok? No item E, teoria de Eutiques, Jesus não era humano nem divino, ele tinha uma terceira natureza. Agora, olhando para mim, você vai descobrir porque houve o primeiro concílio naquela época para poder dirimir essas heresias do meio cristão. Porque uns levavam o povo para um lado, outros levavam o povo para o outro, e aí tiveram que fazer um concílio com os bispos da região inteira do cristianismo, para que pudesse estar efetivando verdadeiramente doutrinas mais corretas a respeito da pessoa de Jesus. O ensino bíblico sobre a humanidade de Jesus, nós vamos entrar agora nisso daí. No item A, Jesus chamou-se e foi chamado de homem. Isso está em João 8,40, Atos 2,22 e Romanos 5,15. Eu não vou entrar muito na parte de versículos, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu vou pegar um deles para mostrar para vocês o que está informando a respeito do Jesus homem. 1 Timóteo, vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Não, vamos lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 15. Atos 2:22. Eu acho que eu troquei aqui os versículos, irmãos. Atos 2:22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. No item 2, Jesus possui os elementos essenciais da natureza humana, um corpo natural e uma alma racional. Vamos lá em Hebreus capítulo 2. Hebreus. Se esforcem em verificar a palavra de Deus, ok? Hebreus capítulo 2, versículo 15. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Portanto, visto que os filhos, lá no versículo 14, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, Hebreus 2:14 diz que ele veio nessa condição, a condição de humanidade, ok? No item C, Jesus tinha poderes característicos que pertenciam à natureza humana. Lá em Mateus 4:2, ele cita-se que ele sentiu fome, que é aquela passagem que ele está no deserto sendo tentado pelo diabo. Em Mateus 8:24 e João 4:6 diz que ele sentiu cansaço, ok? Tinha uma mente humana. João capítulo 19, versículo 28. Sentiu amor. Marcos 10:21. Sentiu indignação. Marcos 3:5. Sujeito às leis do desenvolvimento, ou seja, ele nasceu, ele passou pela infância, ele foi até a adolescência, ele passou por todas as fases de uma pessoa normal.
Lucas 2, do 40 ao 46, e Hebreus 2, 18 e Hebreus 5, 8. Jesus padeceu e morreu. Lucas 22, 44 e João 19, 30, 33. Vamos lá em Lucas 22. Lucas 22, capítulo 44. Lucas 22, 44. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 22, 44. Diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Ou seja, ele suou com gotas de sangue. O excesso da angústia dele, né? Um estado totalmente bem característico de uma pessoa que está à beira da morte, né? À beira de uma condição sobre-humana. Então Jesus, ele é totalmente homem. O ensino bíblico sobre a divindade de Cristo. Então verificamos alguns versículos sobre a humanidade de Cristo, com mais de milhares, e agora estamos no ensino da divindade de Cristo. Cristo era Deus? Essa é a pergunta. No item A, Jesus sabia da sua divindade. Vamos ver lá o que está escrito em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Versículo do 12 ao 13. Do 12 ao 13. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar as coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ele já mesmo falou que ele era o Filho do Homem, aquele que desceu do céu. Ele já sabia da sua condição, porque ele era Deus. Em João 8, versículo 58, diz assim: respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. O eu sou que estava dito lá no Monte Sinai para Moisés, quando ele perguntou: quando for até o meu povo, que Deus eu vou falar para eles? Fala que é o eu sou que te mandou. Então Jesus, já usando as prerrogativas do ser divino que ele é, do Deus que ele é, ele já falava dele mesmo para as pessoas. No item B, Jesus exercia poderes e prerrogativas divinas. João, capítulo 2, versículo 24. Vamos lá. João, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus, ele conhecia os corações. Jesus conhece o seu e o meu coração. Então se achegue a ele, porque ele tem o melhor para nós. O ensino bíblico sobre os dois estados da natureza de Jesus. No versículo A diz assim: no item A diz assim: o estado de humilhação. O verbo se fez carne. Está em João, capítulo 17. João, capítulo 17 diz assim, versículo 5: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 3,16 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluias. Então Jesus, ele estava no estado de humilhação. Ele se fez carne para que nós tivéssemos a redenção. Isso é importantíssimo na doutrina da humanidade e da divindade de Cristo. Isso é importantíssimo. Nós sabemos que Deus se humilhou por nós,
que Ele está hoje intercedendo por nós para que nós possamos estar com Ele toda a eternidade. Esse é o amor de Jesus, o amor ágape. No item B, deixar de usar seus poderes, ou seja, ele deixou também de usar a prerrogativa divina que ele tinha. Em Lucas capítulo 4, vamos lá, versículo 3, o diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Satanás, ele foi lá e quis que ele usasse as prerrogativas divinas, mas como ele estava numa missão, a missão da expiação do pecado, ele não foi incumbido de utilizar isso. Em Mateus 26, versículo 53, Mateus 26, versículo 53, diz assim, vamos lá: você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Ele está falando aqui a respeito da prerrogativa divina. Se ele quisesse, ele enviava anjos ao seu favor. As épocas de humilhação de Jesus são o nascimento, a vida, o ministério terreno e a sua morte. A época de exaltação de Cristo é quando ele volta para a destra do Pai, na ressurreição e ascensão do seu trajeto aqui na terra. Declaração acerca da divindade de Cristo. A declaração dos apóstolos. Os apóstolos disseram que Jesus era Deus. Vamos ver lá em João, capítulo 6, versículo 69, diz assim: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro informando que ele conhecia que Jesus, ele era Deus. Colossenses 2:9. Vamos lá em Colossenses. Acompanhe comigo. Não deixa a peteca cair, pessoal. Vamos para cima, vamos estudar a palavra. Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ele é totalmente Deus. A declaração de João Batista, lá em João, capítulo 1, versículo 34. João, capítulo 1, versículo 34. Vamos lá. Está escrito assim: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Declaração do anjo Gabriel em Lucas, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, versículo 31 ao 35. 31 ao 35, diz assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O anjo Gabriel citou Jesus. A declaração do próprio Jesus em João, capítulo 10, versículo 36. João, capítulo 10, versículo 36. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo?
Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. A declaração do próprio Pai a respeito do Filho. Vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: Este é o meu filho. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Como vocês estão vendo, a doutrina da humanidade, da divindade de Cristo, ela é basilar, ela é sólida, porque ela está fundamentada na palavra de Deus. Nisso acabamos agora a doutrina da humanidade, divindade de Cristo. Agora nós vamos partir para a doutrina da ressurreição. É primordial, é fenomenal, ela é basilar em relação às doutrinas fundamentais. A doutrina da ressurreição está em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Esse curso, irmãos, ele é básico, mas tem muito material, tem muita informação, por isso que nós precisamos correr um pouco. 1 Coríntios 15, versículo 12, diz assim, está dizendo sobre a ressurreição dentre os mortos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados testemunhas falsas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, vigie, irmão, nós vamos ressuscitar lá na glória com Cristo. Algumas definições então a respeito da doutrina da ressurreição. Algumas profecias da ressurreição, predito pelo rei Davi, que era também profeta. Salmos 16, vamos lá em Salmos 16, versículo 10, diz assim: Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Aqui Davi estava falando sobre a ressurreição, estava falando sobre Jesus, predito por Isaías, o profeta, o maior profeta do Antigo Testamento, que mais falou do Messias foi Isaías. Isaías 53, essa passagem ela cita grandemente a expiação de Jesus. Capítulo 53, versículo 10. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá
à luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isso foi dito pelo profeta Isaías, especificando uma pessoa só, e essa pessoa é Jesus. Item C, predito pelo próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo 12. Vamos lá, Mateus, capítulo 12, versículo 38. Siga comigo. Diz assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus está falando da ressurreição, estava falando daquilo que estava por vir. Ele é onisciente, ele é Deus. As provas da ressurreição. Quais são as provas que nós podemos entender que existiu a ressurreição? O túmulo vazio. Se você for no túmulo de qualquer líder de religiões que viveu nessa terra, você sabe que os restos mortais vão estar ali. Mas o de Jesus é diferente. O de Jesus não existe essa situação. Jesus, ele viveu, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus. Essa é a doutrina que Satanás, ele rechaça, ele não gosta, ele quer que as pessoas não conheçam a doutrina da ressurreição. Ele deturpa a doutrina da ressurreição. Então, o túmulo vazio é uma prova. O silêncio dos fariseus e dos romanos é uma prova. A mudança do dia da adoração de ex-dominicius é uma prova. Foi para o domingo, dia da adoração ao Senhor, porque ele ressuscitou nesse dia. As aparições de Jesus está em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 5 ao 8, diz assim: e ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. O apóstolo Paulo dizendo essas coisas aos irmãos ali de Coríntios. Então, existem várias provas bíblicas a respeito da ressurreição de Jesus. E qual foi o resultado da ressurreição? Primeiro, Jesus está vivo. Apocalipse 21:9 e Apocalipse 1:18, dá uma conferida lá a respeito dessas passagens. Jesus está vivo. A igreja vai encontrar o Cordeiro de Deus. Ele está presente. Mateus 28:20. Vamos lá em Mateus 28:20, irmãos. Mateus 28:20. Diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele está junto de nós pela fé. Aleluias, nós sabemos que Ele existe e pela fé nós cremos que Ele voltará. Ele está conduzindo a igreja dele. Colossenses 1:18. Ainda que nós vejamos tantas atrocidades, tantas heresias, tantas situações adversas na igreja de Cristo, nós sabemos
que ele está dirigindo a igreja dele. Aleluias. Capítulo 1, versículo 18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça ainda, e a igreja somos nós, aqueles remidos, lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que praticam a sua palavra, aqueles que seguem os seus mandamentos, aqueles que negam a si mesmo, aqueles que renunciam a si mesmo. Efésios 4:11. Vamos lá em Efésios 4:11. Você sabe, né, irmão, como é bom falar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e vai até a divisão da alma, do espírito, das medulas e das juntas, e discerne tudo o que está no coração do homem. Lá em Efésios 4:11 diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. É Ele que designa as funções, os ministérios que estão dentro da igreja. Ele ainda conduz através do Espírito Santo de Deus. Ele está unindo a igreja. Apocalipse 5:9. Vamos lá em Apocalipse 5:9. Diz assim: E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Ele me comprou, ele comprou você também. Ele está batizando a igreja com o Espírito Santo. Atos 2. Aleluias. Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que aparecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Oh, aleluias! Esse é o nosso Deus, um Deus poderoso, forte, um Deus que nos dá a vitória, irmãos. E Ele voltará brevemente. Está em Apocalipse 22:7. Eis que presto venho. Essa doutrina da ressurreição, ela está aí pautada por vários versículos. Eu queria que você estudasse esses versículos. Eu queria que você se inteirasse desses versículos para defender a sua fé, defender naquilo que você crê, irmãos. Cresça na fé, na palavra. Não fique no achismo, mas vá até a Bíblia e comece a conferir aquilo que estão falando com você. Qual o propósito da ressurreição? Primeiro, ela demonstra a sua divindade, né? Jesus está demonstrando a sua divindade. Ele mesmo venceu a morte. Ele mesmo venceu aquilo que é invencível para nós, para demonstrar que Ele era Deus. Em Romanos 1:4 e em Atos 2:24 se dá essas informações. Ele garante a nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos dar uma olhada lá em Romanos. Romanos, depois de Atos, vem Romanos, irmãos. 4, 25. Diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Não existe, irmãos, o mais santo que tiver nessa terra não é justificado. Por quê? Porque a justificação só vem por um homem, e esse homem é Jesus. Aqueles que se achegam a Deus, aqueles que são recebidos pela graça, esse é justificado. Amém? Nós andamos até o fim dessa vida sendo santificados, que é diferente de justificado. Justificado é quando nós
cremos no nome de Jesus como nosso Salvador. Agora, quando nós estamos andando com cheio de pecados ainda, para melhorar, nós estamos sendo santificados e o único lugar é pela palavra, ok? No item C, tornar-se primícias dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, a gente já viu isso um pouquinho antes. Lá cita-se que ele é a primícia dos que dormem. D, dinamizar a pregação, ou seja, a pregação é dinamizada através dessa doutrina da ressurreição. Lá em Atos, capítulo 2, vamos lá em Atos, capítulo 2, versículo 23, diz assim: este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que a morte o retivesse. Glória ao Senhor Jesus de Nazaré. Aleluias. Vamos então, irmãos, dar sequência à doutrina da ressurreição. As aparições pessoais de Jesus após a ressurreição foi para Maria Madalena, está em Marcos 16, versículo 9 ao 11, em João, capítulo 20, versículo 18, a algumas mulheres, está em Mateus 28, versículo 9 até o 10, está em Pedro, aparição foi para Pedro no domingo da ressurreição, Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5. Os dois discípulos a caminho de Emaús, Marcos 16, 14, Lucas 24, do 13 ao 35 e João do 19 ao 20. Aos discípulos, Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 a 43, João, capítulo 20, versículo 19 ao 20. Aos 11 discípulos com Tomé, João, capítulo 20, versículo 26. Aos 7 discípulos no mar da Galileia, João, capítulo 21, versículo 1. Vamos ver essa passagem. João, capítulo 21. Aleluia. Versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lança a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. E aí, no próximo versículo, Pedro fala assim: é o Senhor. Então precisamos reconhecer o Senhor na nossa vida sempre. Ele tem a direção certa para mim e para você. Então, ele foi visto por os 500 irmãos em 1 Coríntios 15, 6, em Tiago, 1 Coríntios 15, 7. Isso é o que foi documentado aqui na palavra, fora as outras aparições que Jesus fez naquela época. Passando pela doutrina da ressurreição, nós vamos entrar na doutrina do arrependimento. O arrependimento, irmãos. Lucas 15, vamos lá em Lucas 15, cita-se algumas parábolas a respeito da procura de Deus por nós. Ainda que nós estávamos afastados pelos nossos pecados de Deus, que é um Deus santo, Ele foi atrás de nós, Ele buscou a nós, assim como me buscou você que está vendo essa teologia.
E se ele não buscou você ainda, ele vai te buscar se você crer no nome dele como seu Salvador, o único Salvador. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, do filho pródigo, que é muito conhecida, ela cita esse amor do Pai por nós. Então, a definição de arrependimento é um ato pessoal e consciente de seus erros e submissão ao Espírito Santo. Metanoia no grego quer dizer mudança de mente, mudança do homem interior, ou a mudança profunda e radical da mente, incluindo as faculdades de percepção, compreensão, emoção, juízo e vontade, que o Espírito de Deus opera no homem, na experiência da salvação. Quase sinônimo de regeneração é o arrependimento. 60 vezes no Novo Testamento existe os exemplos dessa palavra. No item a mensagem de João Batista, dizendo lá em Mateus 3:2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse é um ponto primordial do cristianismo, o arrependimento. Devemos nos arrepender dos nossos pecados. Um batismo de arrependimento, batista metanoias, que era colocado por João Batista quando ele estava pregando o reino dos céus. O arrependimento é um rudimento do cristianismo, ou seja, é princípio do cristianismo. O arrependimento é o que antecede ao novo nascimento, pessoa que nasce novamente, que sai daquele velho homem, ele precisa se arrepender. O exemplo de Nicodemos, que está em João, capítulo 3, versículo 3. Vamos lá em João, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: quando Jesus, à noite, Nicodemos foi à procura de Jesus para conversar com o mestre. E no versículo 3 diz assim: resposta, Jesus declarou. Quando Nicodemos falou, o que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? Resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino do céu de Deus se não nascer de novo. E para nascer de novo, primordial é se arrepender. O arrependimento é diferente do remorso. Temos um exemplo notável no suicídio de Judas. Judas, ele não se arrependeu, ele estava com remorso. E o remorso foi muito forte na vida dele, ele não conseguiu suportar e foi até o suicídio. No qual podemos concluir que um arrependimento salvífico não leva ninguém ao suicídio. Se Cristo está dando vida para nós, nós cremos que o arrependimento que opera em nós está criando vida e não nos levando à morte. Elementos do arrependimento: primeiro, confessar os nossos pecados. Segundo, com lágrimas, com choro, com tristão, em oração e por meio da fé, nós sabemos que vamos ser curados por Deus. Efeitos do arrependimento: abandono do pecado, o perdão de Deus sobre nós, a salvação inserida no nosso DNA celestial, a vida nova com Cristo, ou seja, um processo novo de vida, e a alegria perene, a alegria constante, uniforme na nossa vida até o fim da nossa existência aqui nessa terra. Então, passamos pela doutrina do arrependimento. Dúvidas, vocês vão entrando comigo em contato, ok?